A pobreza não é a ausência de dinheiro físico no bolso. A pobreza é, antes de tudo, uma falha estrutural no projeto da mente. Observa-se diariamente homens e mulheres brilhantes, com diplomas na parede e inteligência acima da média, vivendo como prisioneiros do próprio sistema que ajudaram a construir. São talentosos, trabalhadores, mas permanecem escravos. Escravos de dívidas que não entendem, de empregos que apenas toleram e de um medo paralisante do futuro. A conclusão é matemática e cruel. Não importa se o salário é de 5 mil ou 50 mil reais. Se não houver o entendimento da engenharia do dinheiro, o colapso é inevitável. Quem não possui a competência para gerenciar 100 reais, jamais terá a capacidade de governar 1 milhão. Estamos em 2026. O mundo antigo, aquele que prometia segurança em troca de lealdade, deixou de existir. A velocidade da informação hoje é brutal. A inteligência artificial, a descentralização financeira e os novos mercados digitais criaram a maior transferência de riqueza da história humana. As oportunidades estão visíveis, gritando por atenção. No entanto, a grande massa continua operando com um software mental ultrapassado, esperando o aumento salarial, a estabilidade garantida ou um golpe de sorte. Mas a sorte não é uma estratégia viável e a esperança não serve como plano de negócios. O que separa a elite financeira da multidão que apenas sobrevive é o conhecimento aplicado. A regra fundamental deste novo tempo é clara. Quem tenta criar prosperidade com desespero, fracassa. A riqueza exige frieza, clareza e propósito. A boa notícia é que as grades da prisão estão abertas. Nunca foi tão simples escapar da corrida dos ratos quanto agora. O dinheiro se move na velocidade da luz, e quem entende as novas leis se posiciona para receber esse fluxo. Não se trata de trabalhar mais horas. Se trabalho duro fosse sinônimo de riqueza, os operários braçais seriam os donos do mundo. Trata-se de pensar como dono, agir como investidor e construir liberdade tijolo por tijolo. A base de todo esse entendimento nasce de um conflito de visões, uma batalha entre duas filosofias opostas. De um lado, existe a mentalidade do pai pobre. Este arquétipo representa o conselho tradicional da classe média. Estude muito, tire boas notas, arrume um emprego seguro com benefícios e aposente-se. É a visão de quem busca segurança acima de tudo. Do outro lado, existe a mentalidade do pai rico. Este arquétipo, muitas vezes sem a educação formal de elite, ensina uma verdade dura. Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você ou você trabalhará para ele até o último dia da sua vida. É a visão de quem busca liberdade. Nesse abismo entre os dois conselhos reside o segredo. Pensar como empregado é vender tempo por dinheiro. O problema é que o tempo é um recurso finito e irrecuperável. Se a renda depende exclusivamente das horas trabalhadas, a riqueza tem um teto inquebrável. Já o investidor cria sistemas que operam independentemente da sua presença física. A primeira decisão para sair da mediocridade é parar de vender a vida no varejo e começar a comprar a liberdade no atacado. Mas por que pessoas inteligentes continuam presas? Porque o sistema educacional foi desenhado na Revolução Industrial para criar operários obedientes, não criadores de impérios. Passa-se 15 anos na escola decorando fórmulas e datas históricas, mas nunca se tem uma única aula sobre como o dinheiro funciona, sobre impostos, juros compostos ou alavancagem. O resultado é uma geração de analfabetos financeiros portando diplomas universitários. Eles sabem como ganhar dinheiro trabalhando, mas não têm a menor ideia do que fazer com o dinheiro depois que ele entra na conta. A verdadeira riqueza vem da prática, da rua, da negociação e do erro. O medo de errar, incutido pela escola, é o que paralisa o adulto. No mundo real, quem erra mais rápido e aprende com o erro, vence. E aqui entramos no conceito técnico mais importante, a regra número 1. A maioria das pessoas sofre financeiramente porque não sabe a diferença real entre um ativo e um passivo. Elas acham que sabem, mas confundem os termos. A definição prática é simples. Ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso, quer você trabalhe ou não. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. O grande erro da classe média é passar a vida comprando passivos achando que são ativos. O maior exemplo disso é a casa própria. A mentalidade tradicional diz que a casa
é o maior investimento da família. A mentalidade rica aponta que se a casa gera despesas de hipoteca, impostos, manutenção e seguros, sem trazer retorno financeiro mensal, ela é um passivo. Ela drena o fluxo de caixa. Um imóvel só se torna um ativo quando gera renda, como um aluguel que cobre todas as despesas e ainda produz lucro líquido. Se o objetivo é enriquecer em 2026, é necessário parar de acumular bens que geram despesas e começar a acumular bens que geram renda. A virada de chave acontece quando o foco sai da coluna do salário e se fixa obsessivamente na coluna dos ativos. O rico não trabalha pelo aumento de salário. O rico trabalha para adquirir mais ativos, ações, fundos, negócios, direitos autorais, para que esses ativos paguem seus luxos. Mas para fazer essa transição, é preciso escapar da armadilha mais perigosa já criada pela sociedade moderna, a corrida dos ratos. E é exatamente sobre a mecânica dessa armadilha e como quebrá-la que a análise continuará. A corrida dos ratos não é um lugar físico, é um padrão psicológico e comportamental desenhado para manter a engrenagem do sistema girando. A maioria das pessoas passa a vida presa nesse ciclo sem nunca perceber as grades. O processo é simples e brutal. A pessoa acorda, vai para o trabalho, paga as contas e no dia seguinte repete o processo. À medida que o salário aumenta, as despesas acompanham a mesma proporção. O medo de não ter dinheiro as obriga a trabalhar duro e quando o contra-cheque chega, o desejo e a ganância as levam a gastar tudo em passivos que geram mais despesas. É uma armadilha perfeita, onde o esforço não gera liberdade, apenas aumenta a velocidade da roda. O indivíduo corre cada vez mais rápido apenas para permanecer no mesmo lugar financeiro, exausto e dependente da próxima injeção de salário para sobreviver mais 30 dias. O combustível dessa máquina não é a necessidade, é a emoção não controlada. O medo e o desejo são os dois senhores que governam a mente da classe média. O medo de não ter dinheiro faz com que reajam impulsivamente aceitando qualquer emprego, buscando segurança em vez de oportunidade. Eles não param para raciocinar ou questionar o sistema. Eles apenas reagem emocionalmente à ansiedade da escassez. E quando o dinheiro finalmente entra, o desejo assume o comando. A cultura de consumo programa a mente para associar felicidade à posse de novos objetos. O resultado é que o dinheiro sai tão rápido quanto entrou, transformado em roupas, carros, eletrônicos e jantares, criando uma satisfação momentânea que logo desaparece, trazendo de volta o medo e reiniciando o ciclo. A tragédia silenciosa é que a escola ensina as pessoas a trabalharem pelo dinheiro, mas nunca ensina como fazer o dinheiro trabalhar por elas. Isso cria uma distinção perigosa entre a profissão e o negócio. A maioria das pessoas confunde as duas coisas. Elas passam a vida cuidando do negócio de outras pessoas e negligenciando o seu próprio. Quando se pergunta a alguém qual é o seu negócio, a resposta geralmente é a profissão. Sou bancário, sou médico, sou vendedor. Errado. Essa é a profissão. A profissão é o que você faz para gerar renda para o dono da empresa, para o governo através dos impostos e para o banco através dos juros do cartão de crédito. O seu negócio deveria ser a sua coluna de ativos. Enquanto o indivíduo focar apenas na profissão e ignorar a construção de ativos, ele estará trabalhando para enriquecer todo mundo, menos a si mesmo. Para escapar dessa armadilha em 2026, é necessário entender que os ricos não jogam pelas mesmas regras. O sistema foi desenhado para proteger quem detém o capital e taxar quem detém o trabalho. O segredo que a elite guarda é o poder das corporações. Uma corporação não é um prédio ou uma fábrica. É apenas uma pasta com documentos legais que cria um corpo jurídico sem alma. O rico usa essa estrutura para se proteger. O padrão financeiro do empregado é ganhar, pagar impostos e depois gastar o que sobrou. O padrão do rico, através de suas empresas, é ganhar, gastar tudo o que for possível como despesa operacional, e só então pagar impostos sobre o que restar. Essa diferença legal permite que o rico reinvista seu capital bruto, enquanto a classe média tenta construir riqueza com o capital líquido, já dizimado pela tributação. A inteligência financeira, portanto,
não é apenas saber somar e subtrair, é a combinação de 4 habilidades técnicas: contabilidade, investimento, entendimento do mercado e conhecimento da lei. Sem essas 4 pilastras, a pessoa está navegando em um oceano de tubarões em um bote inflável. A contabilidade permite ler os números e saber se um negócio é saudável ou um câncer financeiro. O investimento é a ciência de fazer o dinheiro gerar filhotes. O mercado é a compreensão da oferta e da demanda, entender o que o mundo precisa e quanto está disposto a pagar. E a lei é o escudo que protege o patrimônio de litígios, impostos abusivos e predadores. Quem ignora qualquer um desses pilares acaba transferindo sua riqueza para quem os domina. Outro obstáculo mental gigantesco é a arrogância disfarçada de ceticismo. Muitas pessoas inteligentes usam o cinismo para esconder sua insegurança. Elas encontram defeito em qualquer oportunidade de investimento. Se o mercado imobiliário sobe, dizem que é uma bolha. Se as ações caem, dizem que o mercado vai quebrar. O cínico critica e o vencedor analisa. A crítica cega fecha os olhos da mente, enquanto a análise abre as portas para a oportunidade. O medo de perder dinheiro é real para todos, tanto para o rico quanto para o pobre. A diferença está em como eles lidam com a perda. O pobre evita a perda a todo custo e, ao fazer isso, evita também o ganho. O rico sabe que perder é parte do processo de ganhar. Eles não têm medo do fracasso, eles aprendem com ele, ajustam a rota e voltam mais fortes. Fran Tarkenton, um grande quarterback, dizia: vencer é não ter medo de perder. Neste novo cenário econômico, o maior ativo que alguém pode possuir não é um imóvel, nem ações, nem ouro. O maior ativo é a própria mente. Se a mente for treinada, ela pode criar riqueza infinita aparentemente do nada. Na era da informação, ideias valem bilhões. No entanto, se a mente não for treinada, ela pode criar uma pobreza extrema que durará gerações. O investimento em educação financeira deve ser contínuo. As pessoas gastam fortunas para aprender uma profissão, mas hesitam em gastar centavos para aprender a investir o dinheiro que ganham com essa profissão. Essa negligência é o que mantém médicos, advogados e engenheiros presos à corrida dos ratos, ganhando muito, mas acumulando pouco, vivendo no limite do cartão de crédito e a uma crise econômica da falência total. Sair da inércia exige coragem para superar 5 grandes barreiras: o medo, o cinismo, a preguiça, os maus hábitos e a arrogância. A preguiça, curiosamente, muitas vezes se disfarça de ocupação. As pessoas se mantêm ocupadas demais trabalhando, ocupadas demais com a família, ocupadas demais com problemas triviais. Tudo para evitar o trabalho difícil de encarar sua própria incompetência financeira e cuidar da sua riqueza. A cura para essa preguiça é um pouco de ambição saudável. É preciso se perguntar: o que eu poderia ter se eu parasse de dar desculpas e começasse a agir? A arrogância, por sua vez, é o ego gritando para esconder a ignorância. O que você sabe te dá dinheiro. O que você não sabe te faz perder dinheiro. Sempre que alguém é arrogante, acredita que o que não sabe não é importante, e é exatamente nesse ponto cego que o dinheiro escorre. A construção da liberdade não é um evento, é um hábito. E sobre como estruturar esses hábitos e dar os primeiros passos práticos é o que veremos na conclusão. Existe um ouro escondido dentro de cada ser humano, uma inteligência financeira adormecida que espera apenas um comando para despertar. No entanto, a maioria das pessoas nunca acessa esse poder porque duvida da própria capacidade. Para despertar o gênio financeiro, é preciso mais do que apenas lógica. É preciso um motivo emocional profundo, algo que vá além da realidade imediata. Sem uma razão forte, o caminho parecerá difícil demais. A pergunta a ser feita não é como ficar rico, mas por quê? Se não houver um desejo ardente de liberdade ou uma repulsa absoluta à escravidão de trabalhar até morrer, qualquer obstáculo será motivo para a desistência. A paixão constrói fortunas, a indiferença constrói dívidas. O poder da escolha é a principal moeda de troca em 2026. A cada dia, a cada real que entra na mão de uma pessoa, ela tem o poder de escolher o seu futuro, ser rico, classe média ou pobre. A maioria escolhe ser pobre não conscientemente.
mas através de hábitos de consumo irresponsáveis. 90% da população escolhe comprar televisores maiores, em vez de comprar livros de finanças ou cursos de investimento. A arrogância de achar que já se sabe o suficiente é o fim do crescimento. Investir na própria educação é o único atalho real. Ouvir conselhos financeiros de amigos falidos ou parentes que nunca construíram nada é a maneira mais rápida de garantir o fracasso. Se a ambição é pilotar aviões, não se pede instrução a quem nunca saiu do chão. A disciplina, no entanto, é o filtro que separa os sonhadores dos realizadores. A regra de ouro, ignorada por quase todos, é: pague-se primeiro. Quem não consegue controlar o próprio fluxo de caixa, não conseguirá controlar nada na vida. A lógica comum diz para pagar as contas primeiro e investir o que sobrar. O problema é que, para a maioria, nunca sobra nada. A mentalidade rica inverte o jogo. Investe primeiro na coluna de ativos, retira a sua parte para a construção de riqueza e usa a pressão das contas restantes para motivar a mente a criar mais dinheiro. Essa pressão, quando gerenciada por uma mente forte, gera criatividade e urgência. Pagar-se primeiro não é irresponsabilidade, é o ato supremo de autorrespeito financeiro. Quem paga a todos, ao governo, ao banco, às lojas, antes de pagar a si mesmo, vive para servir aos outros. É vital também selecionar cuidadosamente o círculo de influência. O velho ditado de que pássaros da mesma plumagem voam juntos é uma lei econômica. Quem convive com pessoas que pensam pequeno, que veem risco em tudo e que amam a segurança, acabará absorvendo esse medo. Investidores ricos discutem ideias, projetos e tendências. Pessoas com mentalidade de pobreza discutem pessoas, problemas e preços. O acesso à informação privilegiada muitas vezes vem dessas conexões. No mundo dos negócios, saber quando entrar e sair é tão importante quanto saber onde. Ter amigos que estão no jogo e que entendem as regras é um ativo intangível de valor incalculável. A habilidade de aprender rapidamente é a arma definitiva do século XXI. O que funcionava há 10 anos hoje pode ser obsoleto. O investidor amador aprende uma fórmula e a repete até que ela pare de funcionar, e então reclama do mercado. O investidor profissional é um eterno estudante. Ele domina uma fórmula, extrai o máximo dela e logo parte para aprender outra. Seja no mercado imobiliário, nas criptomoedas ou nos negócios digitais, a estagnação intelectual é a antessala da falência. Você se torna aquilo que estuda. Se alguém estuda culinária, torna-se cozinheiro. Se estuda a estrutura do dinheiro, torna-se rico. A escolha do alimento mental define a saúde do bolso. Outro princípio crucial é o poder do foco. A diversificação excessiva, muitas vezes pregada como segurança, é na verdade uma proteção contra a ignorância. Para quem sabe o que está fazendo, o foco gera riqueza. Warren Buffett dizia: ponha todos os ovos na mesma cesta e vigie a cesta com muito cuidado. A ideia de pulverizar investimentos em coisas que não se entende apenas garante resultados medíocres. Quem quer resultados extraordinários precisa ter a coragem de focar, especializar-se e assumir o controle. A classe média busca conforto. Os ricos buscam performance. Para encerrar o ciclo, é necessário entender a lei da reciprocidade. Muitas pessoas querem receber dinheiro, mas não querem dar nada em troca. Querem colher sem plantar. No universo financeiro, ser generoso não é apenas caridade, é estratégia. Se o objetivo é dinheiro, deve-se dar dinheiro, investindo, pagando bem, circulando a energia. Se o objetivo é conhecimento, deve-se ensinar. A mentalidade de escassez segura o que tem com medo de perder, e ao fazer isso bloqueia o fluxo de entrada. A mentalidade de abundância sabe que o dinheiro é como água, precisa circular para se manter fresco e vital. A jornada para a liberdade financeira não é um caminho linear e livre de obstáculos. Haverá quedas, erros de cálculo e momentos de dúvida, mas a diferença entre o sucesso e o fracasso não está na ausência de problemas, mas na capacidade de resolvê-los. O dinheiro é apenas uma ideia. Se a mente acredita que o dinheiro é difícil e escasso, ele será. Se a mente acredita que o dinheiro é abundante e uma ferramenta de liberdade, ele se comportará dessa forma. O ativo mais poderoso que qualquer pessoa possui é o tempo e a mente.
O tempo está passando agora. A mente está processando agora. A escolha de gastar esse tempo aprendendo a construir ativos ou desperdiçando-o em distrações determinará quem estará no topo e quem estará na base da pirâmide em 2030. A educação formal garante a sobrevivência. A autoeducação garante a fortuna. O mapa foi entregue. As regras do jogo foram expostas. A distinção entre ativo e passivo está clara. A necessidade de superar o medo e a preguiça é evidente. Agora, a responsabilidade sai das mãos do narrador e cai inteiramente no colo do ouvinte. Não espere que o governo, a economia ou a sorte mudem a sua vida. Comece hoje, comece pequeno, mas comece com a mentalidade de um gigante. A liberdade não é um sonho, é uma decisão matemática e comportamental. Se este conteúdo expandiu a visão sobre a realidade financeira e plantou a semente da independência, a missão do canal Arquiteto da Mente foi cumprida. Nós entregamos as ferramentas, a construção é com você. Inscreva-se. E para provar que a mensagem foi compreendida e que o compromisso com a prosperidade foi selado, vá aos comentários e deixe a declaração que separa os mestres dos escravos. Escreva com convicção: eu sou o mestre do meu dinheiro. Nos vemos no topo.